Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais poderosas sobre recomeço, Gênesis capítulo 8. É um relato incrível sobre paciência, sobre os sinais de esperança que aparecem e, claro, sobre a promessa de um novo começo, depois de uma tempestade que literalmente cobriu o mundo todo. Bora nessa jornada? Tenta imaginar a cena. Por um tempo que pareceu uma eternidade, a gigantesca arca de Noé simplesmente flutua, à deriva. Lá dentro, Noé, sua família e todos os animais. E do lado de fora, só água. Um oceano sem fim cobrindo tudo que um dia foi terra. Pensa na agonia que deve ter sido essa espera, cheia de incerteza, sem ver um palmo de terra firme, ouvindo só o barulho da água batendo na madeira. Mas apesar desse cenário todo desolador, eles estavam seguros, protegidos ali dentro daquela arca imensa. E aqui, aqui é que a história dá uma virada fundamental. Porque este não é um conto sobre abandono, de jeito nenhum. Pelo contrário, é sobre uma promessa que estava sendo cumprida passo a passo. Mesmo no silêncio, mesmo na espera, eles não tinham sido esquecidos. E então, a mudança começa a acontecer. Não de repente, mas com um sinal muito poderoso. Um vento forte que Deus envia mostrando que, olha, o fim daquela longa jornada estava se aproximando. O processo é bem metódico, sabe? Primeiro, esse vento forte que começa a soprar e a secar as águas, aí bem devagarzinho o nível vai baixando, baixando, até que a arca, que antes flutuava sem rumo, finalmente encontra um lugar para descansar, o topo do Monte Ararat. A terra estava voltando a aparecer. A partir daqui, a história muda de ritmo. Aquela espera mais passiva acaba e agora começa uma busca ativa. Noé assume o protagonismo, porque ele precisava descobrir se o mundo estava pronto para receber a vida de novo. E essa era a grande pergunta, né? Como é que se tinha certeza? Sair da arca cedo demais poderia ser um desastre. Era preciso ter um sinal claro. E para isso, Noé bolou um plano. Um plano que exigia muita, mas muita paciência. E a paciência de Noé foi colocada à prova, viu? Primeiro, ele solta um corvo. Depois, uma pomba, que volta sem nada. Ele espera mais 7 dias. Tenta de novo. E dessa vez, a pomba volta com o sinal decisivo. E mesmo assim, ele ainda espera mais 7 dias e manda a pomba uma última vez. O fato dela não ter voltado foi a confirmação final que ele tanto esperava. Aquela folhinha de oliveira, nossa, era muito mais do que só um pedaço de planta. Era a prova definitiva de que não só a terra estava seca, mas a vida estava recomeçando. As plantas estavam brotando de novo, a renovação estava acontecendo. E com essa confirmação, finalmente chega a ordem de Deus. A hora tinha chegado. Era o momento de sair da arca e começar a repovoar a terra, um momento que eles esperaram por meses a fio. Tenta visualizar que cena poderosa. As portas da arca finalmente se abrem e depois de tanto tempo confinados, os animais saem em disparada, livres. Os pássaros tomam os céus de novo. É o recomeço do mundo, uma segunda chance para a vida florescer em todo lugar. E a primeira coisa que Noé faz em terra firme, olha, isso é fundamental para o desfecho da história. Antes de qualquer outra coisa, ele para e expressa sua gratidão. Esse ato de agradecimento não foi só um ritual, sabe? Foi um reconhecimento profundo, do fundo do coração, pela proteção e por aquele novo começo. E essa atitude tão genuína gerou uma resposta divina, uma promessa que mudaria para sempre a história da Terra. Então, o ponto central é este. Deus promete que os ciclos da natureza, aqueles que a gente conhece tão bem, seriam preservados. Sempre haveria tempo de plantar e tempo de colher. Sempre haveria dia e noite, frio e calor. Em outras palavras, a vida teria uma base estável para continuar, para sempre. Então, no fim das contas, o que a gente tira de todo esse capítulo? Qual é a mensagem que essa história tão antiga deixa para a gente hoje? É isso. Simples assim. Mais do que um relato sobre um dilúvio, Gênesis 8 é uma narrativa poderosa sobre resiliência, sobre a capacidade de encontrar uma luz, um novo caminho, mesmo depois da maior das tempestades. E é por isso que essa passagem é tão universal. Ela serve como um lembrete de que, por mais devastadora que uma situação pareça, a chance de um recomeço sempre existe. A vida tem uma capacidade incrível de se renovar.
E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O sinal de Noé foi uma folha de oliveira. No meio das tempestades das nossas vidas, quais são os nossos pequenos sinais? As nossas folhas de oliveira que nos mostram que um novo começo é possível.